Boa noite, igreja. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. É bom estarmos aqui juntos novamente. Essa pandemia tem nos afastado muito. Mesmo nos cultos aos domingos, a gente tem visto que a epidemia tem atacado tantas pessoas, ou aqueles que estão contaminados, ou aqueles que estão do lado que estão contaminados, e tem ficado afastado, né? Mas a nossa fé tem que estar no Senhor, porque é dele que vai vir a nossa força, é dele que vem a nossa proteção. Nós temos que fazer a nossa parte, nos cuidar, com todos os detalhes que os médicos têm nos ensinado, ao Ministério da Saúde. Acho que toda a precaução, por mais que a gente esteja tendo, ainda é pouco. Mas vamos nos vigiar bastante para não permitir que essa epidemia chegue até nós. Logo, logo, espero que isso passe, que a gente possa estar juntos novamente, poder nos abraçar, como faz falta isso. Domingo, quando eu fui no culto, não esse domingo, que esse eu não fui, no outro, e eu escutando o pastor falando, gente, não se abrace, não se abrace. Como é duro para a gente, né? Se encontrar, ter vontade de agarrar a pessoa. Ainda eu falei para a irmã Neuza, que vontade de te abraçar. Mas infelizmente a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Para evitar que essa doença chegue até nós. Ainda bem que ela está vindo um pouco fraca, para quem já está vacinado, tem sido com sintomas bem mais leves. Eu e minha irmã, ela pegou, foi contaminada, mas graças a Deus hoje fizemos o teste, deu negativo para as duas, ela já está liberada, os sintomas foram fracos. Por quê? Porque se cuidou, porque se vacinou, porque nós temos Deus no coração, sabemos que Ele também nos protege e nos guarda. Amém? Vamos orar para dar início a essa live dessa noite? Meu Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu não peço a Ti só pelos meus irmãos em Cristo, não, Senhor. Eu peço por toda a humanidade que está passando por essa situação e precisa tanto, Senhor, da Tua força, Pai, da Tua energia, para que a gente supere e passe por tudo isso. Cuida da vida do meu pastor, Senhor. Está passando por uma situação difícil, uma enfermidade que o acometeu, Senhor, e vem fora de todo o nosso controle. Mas nós sabemos que Ele serve a Ti de coração, Pai. Uma pessoa que está sempre aberta e disposta a ajudar e estender as mãos aos outros. Então que as Tuas mãos, Senhor, esteja sobre ele, esteja restaurando, Pai, todas as sequelas que esse derrame facial deixou, que ele vai se livrar de todos, porque ele crê em Ti, Senhor, ele confia em Ti, Pai, e sabe que é das Tuas mãos que a bênção virá. Cuida da vida da nossa pastora também, Senhor, dos nossos irmãos que têm enfrentado enfermidade, não só pela Covid, mas todos os outros tipos de enfermidade. Os hospitais estão lotados, Pai, e nós pedimos que o Senhor envie os Seus anjos dentro de cada lar, dentro de cada hospital, dentro de cada presídio, Pai. Cuida dos Teus filhos, Senhor. O povo tem clamado, tem pedido, Senhor. A Tua misericórdia venha sobre cada um de nós, Pai. Alcance a nossa igreja, cada ministério, que venha crescer, venha se fortalecer. Que o Senhor possa levantar pessoas que estejam dispostos a servir a Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra venha nos encher, Pai. Que o nosso coração venha estar aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Todo dia, Pai, o Senhor nos ensina coisa nova. Todo dia, Pai, nós temos o que crescer na Tua presença. Então, nos dê sabedoria, nos capacita, Pai, para aprender cada vez mais de Ti, Senhor, e podemos prosseguir em Teus caminhos e alcançar as Suas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos ver qual é o provérbio de hoje que o Senhor tem para falar conosco? É o provérbio 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso.
As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Aqui nós vemos um alerta que às vezes a gente acha que uma pessoa de posição, uma autoridade, tudo que ele fala é o certo, é a verdade, é aquilo que nós temos que seguir. E aqui é um alerta para que a gente tome cuidado, embora ele use os termos assim de faca na garganta, né? Mas nos mostrando a atenção que nós temos que ter, para onde os nossos olhares estão, para que a gente não fique só olhando as pessoas que têm posses, que têm riqueza, que a gente possa estar cobiçando isso, porque é uma verdade. Às vezes a gente vê uma pessoa bem-sucedida e se você olhar no fundo, se aquela pessoa não tiver Deus no coração, essa riqueza não tem valor nenhum. Essa riqueza vem que nem o vento, ela vem e ela vai e não permanece. Porque Deus nos ensina e nos prepara para caminhar passo a passo, para crescer degrau a degrau, para saber dar valor a tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Nós somos, eu pelo menos, sou uma testemunha viva disso. Eu vejo o período que eu tive abundância, fartura, de bem-estar, de riqueza. E o que era a minha vida? Eu tinha prazer nas coisas, eu vou te falar, mas nem o que o dinheiro comprava, eu tinha prazer em usar. Porque era tão fácil ter, do jeito que veio, foi. Agora, quando eu entrei nos caminhos do Senhor e comecei a dar valor àquilo que realmente teria que ter valor, não a parte material, não aquilo que supria a minha vaidade, o meu desejo de carne, para que os outros deslumbrassem aquilo que eu tinha, pessoa invejada. Não é bom ser invejado, não. Invejado te traz mau agouro, as pessoas têm olho gordo, o desejo mal para outra pessoa, porque deseja o que você tem. Então isso não atrai coisas boas para nós. Agora, aquilo que vem da mão do Senhor, ele vem para permanecer. Hoje eu dou tanto valor às coisas que eu tenho. Eu tinha tanto medo de, quando perder tudo, ficar desamparada, não ter nada, mas o que eu não abri mão foi de Deus. E Ele fez eu ir conquistando coisa a coisa. E que valor diferente eu dei para essas coisas, que me fizeram sentir alegria, sentir prazer, saber realmente o que é felicidade. Só o dinheiro não te traz, ele te traz uma realização pessoal, externa. Agora, a interna, é só Deus que pode vir trazer para nós. Amém? Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos e lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Eu não sei se você já percebeu, porque a gente, quando vai buscando a palavra do Senhor, o nosso vocabulário muda. A nossa visão de ver as coisas muda. Então, quando você se encontra com uma pessoa tola, que não tem a sabedoria de Deus, ela não tem interesse em saber o que você tem para falar. Ela não dá importância naquilo que você está falando. Pode prestar atenção nisso. A pessoa, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, para não desperdiçar com o tolo aquilo que o Senhor tem nos dado, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. A gente vê muito Deus falando na sua palavra, né, sobre a gente ajudar aos pobres, ajudar aos órfãos. Então, o que ele está nos mostrando aqui? Que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos fortes, porque é o Senhor que vai nos dar essa força. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina, o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Veja bem aqui,
Esse livro, tudo que a gente tem aprendido até agora, é nos dando sabedoria, nos apresentando ensinamentos. E olha o que ele fala aqui, para a gente dedicar a disciplina ao nosso coração. Tudo que a gente aprende com Deus tem disciplina. A gente aprende com os nossos pais com disciplina. Então, se nós conseguirmos disciplinar o nosso coração e os nossos ouvidos dar a palavra de Deus, prestarmos atenção em tudo que a gente tem ouvido, em tudo que tem sido pregado, nós teremos o conhecimento para caminhar no caminho de Deus, para seguir na direção certa. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Veja bem, hoje nós vemos, com o tempo moderno, que você não pode bater num filho que te denunciam, que dá caso de polícia. Mas se você também não puser limite na educação do seu filho, esse filho se vira contra você. A gente já tem visto, principalmente em novela, a gente vê muito disso, mas é quando você vê que a pessoa não tem Deus no coração. Então a forma dela conduzir os seus filhos é de maneira livre, com liberdade excessiva. E nós temos visto muito isso acontecer na nossa sociedade, não é verdade? A própria criança fala para o pai, se levantar a mão para mim, eu vou dar parte na polícia. Olha que ponto chega o desrespeito. E o Senhor aqui está nos falando que nós temos sim que disciplinar nossos filhos. Não é espancando, sabe? Não é dando uma surra. Eu tinha uma pessoa na minha família que ela batia tanto no filho que ela batia até a criança desmaiar. E quando desmaiava, ela enfiava embaixo do chuveiro para que ela reanimasse para ela continuar batendo. Não é isso que o Senhor nos ensina, tá certo? Isso aí é totalmente fora do controle. Mas castigar, dar um tapa, ensinar o que é certo, tirar o que a criança gosta, nós temos que disciplinar nossos filhos. Se nós estivermos caminhando nossos filhos na linha de Deus, a gente vê que tem lá na igreja, a gente dá aula ao domingo para as crianças. Então as crianças desde pequenas, se elas estiverem sendo encaminhadas dentro dos preceitos do Senhor, ela não vai ultrapassar os limites da educação. Em nenhuma parte ela vai saber a hora que tem um limite. Ela vai saber entender quando o pai estiver corrigindo e não vai precisar de vara, se ela tiver o conhecimento do Senhor. Mas se houver necessidade, o Senhor está falando aqui, pode usar a vara, que você vai estar livrando o seu filho de uma sepultura. Amém? Porque, olha, você vê muitos casos, a gente até brinca às vezes, se tivesse apanhado quando era criança, hoje, depois de grande, não estaria assim. Não é uma verdade. Só que tudo tem limite. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Vê bem, a palavra de Deus nos ensina o quê? Nos ensina a buscar sabedoria, a sabedoria de Deus. E Deus está falando aqui que quando a gente se dispõe a ir buscar o conhecimento dele, a sabedoria dele, o coração dele se alegra. Então veja como é importante a gente estar participando dessas lives, conhecendo a palavra de Deus. Provérbio é ensinamento claro para cada área da nossa vida, e isso tem alegrado o coração do Senhor. Ele sente grande alegria quando os nossos lábios falam com retidão. Imagina como Deus se sente quando Ele vê você ensinando o teu filho aquilo que Ele tem nos ensinado. Quando Ele vê você agir com verdade, quando Ele vê você agir com justiça. São as coisas que alegram o coração de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. O temor do Senhor é uma das primeiras coisas que a gente vai buscar. Porque quando você tem temor a Deus, você pensa 2, 3 vezes antes de pecar. Porque você sabe o quanto aquilo vai machucar a Deus. Se agir assim,
certamente haverá bom futuro para você. Olha a promessa de Deus para nossas vidas, quando nós seguimos aquele que Ele está nos ensinando. Aí a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência o vestirá de trapo. Pensa para ver quando a gente vê uma reunião de pessoas onde a bebida é o que prevalece, onde a comida é o que prevalece. Presta atenção no tipo de ambiente que isso atrai, o tipo de conversa que isso atrai, o tipo de brincadeira que isso atrai. Quantos nós temos vistos em noticiários de brigas, de mortes, de assassinatos, em reuniões até familiares. O excesso da bebida, o excesso da comida, Deus está falando aqui, não é para nós. Nós temos que ter controle, nós temos que ter domínio, nós temos que ter limite, nós temos que ter equilíbrio. Pois ouça o seu pai que te gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Isso é uma coisa que a gente tem visto acontecer muito, sabe? Que a palavra de Deus sempre tem nos mostrado o cuidado que nós temos que ter com os idosos, com as viúvas. Desde o Velho Testamento você vê Deus falando sobre o cuidado com as viúvas, com os órfãos. E o quanto nós temos visto hoje em dia pessoas de idade morando na rua, porque foram abandonados pelas suas famílias. Pessoas que são egoístas, que pensam só em si e acham que não tem que ter trabalho com os mais velhos. Esquecem aqueles que os geraram, aqueles que lhes deram a vida. O Senhor é muito claro nisso, do cuidado que nós temos que ter. Gente, tem até uma música, né? Aquele Trem Bala, que fala assim, abrace seus pais enquanto eles estão aqui. E é uma grande verdade. O Senhor está nos mostrando aqui o cuidado que nós temos que ter com os nossos pais na velhice. Não abra a mão deles, não. Não pense que eles já cumpriram a parte deles e o seu já esgotou. Nós temos, sim, a obrigação de cuidar, como Ele nos gerou. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria e da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Todo filho que busca o entendimento, a sabedoria, a retidão de Deus, isso só pode criar orgulho para os seus pais. É isso que o Senhor está nos falando aqui. Nós temos que ter discernimento de tudo aquilo que está nos sendo ensinado. Disciplina, que é uma coisa que nossos pais nos ensinam desde criança. Se nós realmente seguimos na linha certa, como o Senhor está nos mostrando, nós traremos orgulho para os nossos pais. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que deu à luz. Nós temos que ser motivo de orgulho, nós temos que ser motivo de alegria, saber o resultado da criação deles, daqueles que nos gerou. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Aqui ele faz como se fosse uma comparação do mau caminho, a mulher prostituta, porque a hora que você pega os desvios, os atalhos, que a gente sabe que muitas vezes você está vindo num caminho e de repente algo te atrai para o outro lado, isso só vai te levar para um poço fundo. Aqui o exemplo que ele dá é da prostituta, mas aqui seria simbolicamente, porque em tudo, em todos os caminhos, em todos os momentos que nós temos que decidir, que optar, o Espírito Santo nos mostra. Nós sempre sabemos o que é certo e o que é errado. Você só não sabe isso quando você é guiado só pela carne.
Se você é guiado pelo carne, você vai se deixar levar por aquilo que é mais prazeroso, por aquilo que te dá mais resultado, por aquilo que te faz mais crescer e se mostrar na frente dos outros. Mas quando você é guiado pelo Espírito, você sabe que o caminho certo vai te levar a um caminho de sabedoria, a um caminho de retidão, de verdade. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. O caminho dos desvios, esse realmente ele te leva, e se você não tomar cuidado, você leva outros junto com você. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Será que Deus está querendo dizer conosco aqui, né? Dos que, olha bem o que ele está dizendo. De quem são tudo isso? São daqueles que demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando estão vermelho e quando cintila no copo, e escorre suavemente. Ele está te dando um exemplo de algo atrativo, de algo que te chama, como sendo vinho numa taça. No fim, olha a comparação que ele faz. Ele morde como uma serpente e envenena como uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. E direitinho, realmente, quando você se deixa levar, você se deixa atrair pela bebida. E se você observar a geração de hoje, como é que está sendo seguida, deixa eu dar uma olhada aqui quem está falando comigo. Paz Alexandre, que Deus abençoe sua vida. Oi, Dominga, saudades. A Dominga era uma irmã da minha outra igreja. Eu acompanho às vezes ela pelo Face. Tô feliz de te ver e que você está me acompanhando, viu? Beijo para você, Deus te abençoe. Um beijo a todos aí. A gente vê na geração de hoje uma coisa bem perdida, principalmente no meio dos jovens, né? O jovem hoje não tem alegria, não tem prazer numa diversão saudável. Tudo para eles tem que envolver bebida, tem que envolver narguilé, e a gente tem visto que destruição isso tem trazido. E nós não sabemos ainda que destruição futura isso vai poder criar na mente, no físico, não é verdade? Que a gente está vendo que é tudo coisas, até se envolvem com drogas no meio do narguilé para poder ter um pouco mais de sensação. Que sensação você pode trazer se isso te entorpece e depois você não lembra ninguém o que foi que aconteceu? Nós temos que ser sim entorpecidos pelo amor de Deus, pela paz do Senhor. É essa que vai dar para nós a alegria de viver. Você vai encontrar prazeres nas pequenas coisas, nas companhias de quem você anda, desfrutando da tua família, desfrutando de todos. É isso que nós temos que ver. Infelizmente, a gente vê quantas vidas estão distantes de Deus. E essa distância de Deus, aonde os tem levado? Será que a palavra de Deus não tem mostrado o tempo todo a importância que ela tem, do caminho que nós temos para seguir? Nós temos que estar muito alerta com isso, principalmente com os nossos filhos, com os nossos netos. Hoje os filhos já estão criados, cada um tem a sua própria escolha, sua própria opção. Por mais que eu não concorde com algumas coisas, são escolhas deles. Se tiverem que pagar um preço, são eles que vão pagar. Vou sofrer? Ah, vou. Toda mãe sofre. Quem não sofre ao ver o seu filho sofrendo, não é verdade? Mas vamos tentar fazer nossa parte, ensinando aquilo que é perante a Deus o correto. E que para os nossos netos a gente possa pensar em ter um caminho um pouco melhor, não é verdade? Você será como quem dorme no meio do mar, com quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Realmente, a pessoa que está na base da bebida, na base da droga, ela não sabe nem onde ela está flutuando. Aqui é a ideia que está dando, né?
que a pessoa está flutuando. E quando ela volta assim, ela não sabe o que aconteceu. Ela só diz, eu nem senti. Então, que prazer tem você ficar entorpecido por algo que não vai te trazer nada depois? Porque aquilo que Deus traz, ele vem e permanece. Nós temos que aprender a ter a alegria do Senhor, não a alegria do mundo, não a alegria nas coisas materiais, naquilo que só satisfaz a carne. Bateram em mim e eu nem percebi. Quando eu acordei para que possa beber mais uma vez. Quer dizer, você só quer ficar naquela dormência, entorpecido. Oi, Chiquinha, paz do Senhor, Chiquinha, amo você, sua família. Um beijo a todos, um beijo para Raquel, Rosana. Gente, quantas pessoas da minha outra igreja, que coisa linda. Eu não sabia nem que vocês estavam seguindo. Que Deus abençoe suas vidas. Fico muito feliz, muito feliz. Segue com a gente direto, nós temos live quase todos os dias. Tem escola bíblica pelo Face também, tá bom? Em breve espero ver vocês todas. Beijo, Rosana, beijo, Chiquinha. Deus abençoe vocês. O livro de Provérbios é algo muito forte, né? É algo que atrai o nosso coração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz. Muitas vezes a gente se diz de Deus, mas quando vem uma proposta, algo que enche os nossos olhos, a gente fica tentada a abraçar, mas que só fique na tentação, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá o controle de decidir pelo sim e pelo não, pelo certo e pelo errado. O Espírito Santo a gente fortalece, é com a palavra do Senhor. Amém, pastor Daniel? Deus abençoe sua vida. Estou aqui orando muito pelo Senhor. E sei que vai se recuperar total, viu? Amo a sua vida. Eu vejo assim que a gente vai buscando a palavra e dia a dia a gente se fortalece. Se o teu espírito não tiver força, você não tem como lutar contra as tentações que vêm. E nós estamos lutando num mundo muito difícil. A geração nova está aí. Somos nós que temos que estar preparados, capacitados para poder orientá-los. Se cada um de nós fizermos um pedacinho por uma pessoa que trabalha conosco, por uma pessoa que estiver na rua, por uma pessoa que estiver na fila de um banco. Pastor Valdemar, Deus abençoe sua vida. Saudades de vocês. Vê se vem visitar a gente na nossa igreja. Nós estamos tendo culto ainda de domingo, tá bom? Conto com vocês. Beijo. Dessa passagem toda, o que nós podemos tirar, né, como aproveitamento para a nossa vida? Eu consegui ver aqui alguns itens que nos chamam a atenção. Se você prestar atenção, do versículo 1 ao versículo 11, ele está nos mostrando o cuidado que nós devemos ter com o prazer e com o desejo da carne. Porque isso é constante. Isso é o tempo todo, isso está latente em nós. Por onde a gente passa, sempre tem alguém próximo para te jogar uma seta, para te dar uma indireta, para te fazer um convite. Nós é que temos que estar preparados para saber ir recusar. Do capítulo 12 ao capítulo 16, nós vemos os deveres dos pais, o cuidado que nós temos que ter, a responsabilidade que nós temos na educação dos nossos filhos, porque o futuro deles depende daquilo que nós os ensinarmos quando é pequeno. Se a nossa direção estiver na direção de Deus e a gente conseguir guiá-los nessa direção, com certeza, mesmo que eles venham a se desviar, a semente do Senhor ficou no coração e um dia eles voltam. É essa fé que eu tenho e creio que isso acontece. Domingas, a nossa igreja é aqui no Jardim perto aqui da Vila Formosa, é na rua Piedade dos Gerais, 68. Ela é no finalzinho da Antônio Manograço. Depois eu passo para você no zap direitinho, tá bom? Beijo, querida. Do capítulo 12 ao capítulo 16, a gente vê esses deveres dos pais, que é nossa responsabilidade.
Que se muitos filhos estão perdidos hoje, é porque eu acredito que os pais não tiveram o conhecimento da palavra de Deus para poder guiá-los. Mas nós temos buscado, temos acreditado e temos o dever de guiar nossos filhos nesse sentido. Do versículo 17 ao versículo 28, são os conselhos dos pais. Aquilo que os nossos pais nos ensinaram e que nós temos que trazer. Porque o conselho do pai tem sido perdido hoje, como eu estava dizendo. Os filhos estão abandonando os pais. Os filhos não têm mais o cuidado da velhice, de cuidar da velhice. Os conselhos dos nossos pais têm sido deixados de lado. E é esse cuidado que nós devemos ter, para que o Senhor venha e esteja nos orientando de como nós temos que guardar a orientação dos nossos pais. Um beijo para o som, Domingas. Que a paz do Senhor reine aí no teu lar com você e todos os seus meninos, tá bom? Beijo. Do versículo 29 ao versículo 35, são as advertências contra o descontrole. Eu acho que isso é o que mais a gente tem visto no dia de hoje. O descontrole. E não vou te dizer que o descontrole só está no mundo moderno, não. Se você parar para ver dentro da própria igreja, você vê pessoas que estão há muito tempo da igreja, mas se pisar no calo da pessoa, às vezes por uma coisa tão pequena, a pessoa sai do controle na hora. Isso mostra que não está sendo seguido os ensinamentos do Senhor. Isso mostra que o espírito de mansidão que nós precisamos ter, isso sim precisa estar dentro de nossos corações. Deixa eu ver o que o Valdemar está dizendo aqui, pastor Valdemar. Sou um homem realizado, pastora, pois aprendi com a senhora em nosso ministério e hoje minhas filhas estão seguindo o caminho e todos nós estamos firmes servindo ao Senhor, eu e minha casa. Glória a Deus, Valdemar, que às vezes a gente vê as coisas acontecerem, a gente se distancia e não vê os frutos daquilo que a gente fez lá atrás. Às vezes a gente acha que não fez nada, que nada aconteceu. Às vezes eu me pego perguntando de cada um de vocês, será que o Senhor, vocês ainda estão acompanhando? Vocês guardaram aquilo que foi ensinado? Sabe, Valdemaria, é com muita alegria que eu vejo você falando isso hoje, que você, sua esposa, suas filhas, as duas meninas que eu vi desde nascer, estão no caminho do Senhor. Que Deus guarde, que Deus proteja e abençoe sempre. E nunca, não existe motivo nesse mundo que possa nos fazer desviar do caminho do Senhor. Eu sei que cada um de vocês passou por momentos muito difíceis. Domingas também acompanhei uma parte da sua vida muito triste, que ela se afastou de Deus de tanta tristeza. Mas olha, está aqui de novo. O Senhor está junto de vocês. Eu peço sempre a Deus que esteja com vocês em todos os momentos. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu vou encerrar essa live hoje com muita alegria no coração, com essas mensagens que eu ouvi. A Márcia, que eu sei que está afastada ainda, ela com o esposo em Covid, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês, meu pastor amado, que vocês estejam sempre buscando a Deus em primeiro lugar. Eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer. Eu em nenhum momento, por mais difícil que tenha sido a minha situação, eu abri mão de tudo, menos de Deus, porque eu sabia que Ele poderia me trazer tudo de volta. E não vou falar que Ele trouxe tudo. Ele me deu uma paz interior, Ele me deu um descanso que eu nunca acreditei que eu poderia ter. Eu vim saber o quanto Deus me amava. Foi na hora que eu me vi sozinha. Porque eu perdi família, eu perdi igreja, a igreja que eu tinha como a minha família, o meu relacionamento era todo ali, sabe, sozinha. E eu falei, e agora? Deus falou, você não está só, eu estou contigo. E eu apenas acreditei nisso. E o Senhor foi me levando cada dia por um caminho tão diferente. Ele firmou
tanto meus pés na palavra do Senhor, que Ele me fez crescer muito espiritualmente. E as outras coisas, Ele me acrescenta assim de bandeja. Eu não preciso pedir. O Senhor vem e abençoa. E eu sou muito grata a Deus por cada um que me acompanhou. Os que eram da minha igreja, que eu sei que ainda continuam comigo e torcem por mim. E os que são da minha igreja hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe Alexandre, espero que você já tenha se recuperado, amém? Domingo que vem estarei no culto, vou falar com a Chiquinha, vou falar com o Valdemar, com a Rosana e com a Domingas, vou passar o endereço da igreja e vou ter muito prazer em recebê-los lá. Vamos orar o Pai Nosso para encerrar essa live? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tua é a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Manda um beijo para Raquel, a minha querida. Gente, eu lembro dela, eu vi a foto dela, ela tá uma moça. Eu vi você grávida dela, Chiquinha. Que a minha filhada esteja no caminho do Senhor também. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, Beth? Fica com Deus.